Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um programa Livre Saber. No ano de 2013, tivemos a satisfação de participar da 10ª edição da Latinoair, Conferência Latino-Americana de Software Livre. Nesse evento, pudemos conversar com algumas pessoas muito interessantes. Vamos conferir então algum desses bate-papos. Bom dia, boa tarde, boa noite ao nosso público que está nos assistindo. Nós estamos aqui novamente de volta na Latinoair e temos a felicidade de podermos conversar um pouco com a nossa amiga Liduína Vidal, que é professora alfabetizadora lá do Ceará. Tudo bem, Liduína? Tudo bem. Boa tarde, bom dia, boa noite. Liduína, para começar, a sua experiência já de mais de 25 anos na área de magistério, lidando com alunos da educação infantil, do ensino fundamental, com a educação indígena, e tudo isso utilizando software livre. Qual a importância de utilizar software livre na educação? Porque ser livre é bom. Então, educação presa, educação que alguém é dono de você, não faz pessoas autênticas, autônomas, criativas, donas do seu próprio futuro. Não. Tudo. Software livre é tudo. E você poderia relatar um pouco da sua experiência? Inclusive a gente vai estar colocando, para os nossos ouvintes que estão também nos assistindo, as imagens de algumas experiências suas, trabalhadas com a criança, com os indígenas, a gente vai estar colocando. Mas você poderia relatar um pouco da sua experiência, por exemplo, do software livre com a educação infantil, com o ensino fundamental? Como é? Bom, começou em 2004, quando eu assumi o laboratório de informática. E eu tinha feito uma pós-graduação pela Universidade Federal do Ceará, toda em software proprietário. No dia que eu assumi o laboratório, era toda software livre. Pense numa pessoa que chorou muito, porque eu não entendia nada. Como a colaboração faz parte de quem está na educação, ou pelo menos deveria fazer, nós professores começamos a descobrir. Ainda era na época do disquete. A gente colocava um disquete, não montava, o disquete desaparecia o conteúdo, a gente começa, meu Deus, o que foi que houve? Então a gente foi descobrindo. Não sabíamos o que era Writer, Impress, Calc. Não sabíamos o que era TuxPaint, Gcompris. Meu Deus, o que é isso? Era um desespero. Então, cada vez que uma professora ou um professor descobria uma coisa, mandava um e-mail para outra, porque e-mail a gente sabia passar. E dizia, olha, tem isso. Aí a gente começou. Nós fomos responsáveis pelas nossas primeiras aprendizagens em software livre. Aí depois a prefeitura viu que era preciso. Em Fortaleza tinha o Centro de Referência do Professor, que é um centro que trabalhava educação informática, educação e tecnologia, na informática educativa o ano todo. E eles também não estavam preparados, porque a mudança foi brusca. Mudou o governo, mudou o sistema. E a gente foi começando a fazer os cursos lá de novo, retomando, até que a gente se apaixonou. E a vida, a gente tem que se apaixonar. Se não se apaixonar, não trabalha legal. Legal, você também tem uma experiência muito interessante com a educação indígena. E é uma coisa que as pessoas, apesar de termos origem, os índios são aqueles que primeiro habitavam o nosso território e foram invadidos, pelos europeus, e não estamos muito acostumados com a questão da educação indígena. É possível utilizar software livre na educação indígena? Primeiro eu gostaria de dizer que no Ceará tem índio, sim. Apesar dos decretos que não existia mais índios, mas no Ceará tem índio sim. E é possível, porque o software livre ele é uma coisa tão maleável, tão fácil de usar, tão prazeroso, porque a gente precisa ser feliz até na hora de trabalhar. Então, assim, com os índios a gente começou a trabalhar fazendo um diagnóstico do que é que eles sabiam fazer. E todos, a maioria deles, 80% usavam software proprietário pirata. Porque nem sabiam que era pirata. Nem sabiam que estava errando. Não tinham culpa, porque, Aí a gente começou, nas escolas indígenas tem os laboratórios, algumas que tem laboratório de informática, tem o Linux Educacional 3 ou 4.
mas não são utilizados, porque eles achavam que não prestava, que estava lá porque era para índio, né? Aí a gente começou a trabalhar isso e começou a ver a filosofia do software e começou a ver que é possível e começou. Aí a gente tinha assim, aqueles que estavam muito adiantados e aqueles que não sabiam, nunca tinham pego no computador. Aí assim, os extremos. Aí a gente optou em trabalhar o TuxPaint, porque o TuxPaint, como é um programa de desenho para criança, ele tem ícones, ele é prazeroso, então eles começaram a desenhar. E eles começaram a ver que era possível relatar naquele programa as suas vivências, as suas crenças, as suas histórias. E os outros que já estavam adiantados começaram a ver no programa as possibilidades de atividade, de elaborar projetos e tudo mais. A gente também trabalhou com o G-Compri, né, mostrando a eles, professora, a gente já tinha visto isso, mas a gente nem sabia para que usava. A gente trabalhou os jogos do G-Compri, trabalhou também o TuxMath, que é aquele jogo que parece a simulação do Atari, que é com matemática. Então a gente foi, aí eles foram entender que o Writer não é difícil, que o Calc é possível, e eles saíram encantados, porque encanta. Bom, além dessa vasta experiência, né, que é fantástica, Liduína, ela ainda tira tempo para participar da comunidade de software livre, né? Como é a sua participação na comunidade de software livre? Onde que você, né, se junta a outros educadores, até para que os nossos, né, que estão nos assistindo também, se tiverem interesse, né, de conhecer mais sobre software livre, de saber como utilizar software livre na educação, que comunidade você participa e como ter acesso a esse contato? Bom, existe um site feito para professor que quer usar Linux, tem dúvida, é o sleducacional.org, né? Lá a gente costuma dizer assim, eu sou pedagogo, eu queria usar Linux, mas eu não sei. Então você vai lá, cadastra, pergunta, faz parte do noite de discussão e as pessoas têm muita paciência com o professor. Eu não sei nem o que é um hardware, aí ele vai lá e explica direitinho. E software, aí vai lá e explica direitinho. Porque esse programa surgiu no FISLE, eu acho que em 2003, essa resolução de fazer esse site, por conta disso. Porque Linux, você usa Linux, então você é gênio. Não, eu sou professora normal, eu como, eu durmo, eu tenho 25 alunos numa sala de aula, mas eu uso Linux. Eu trabalho com crianças, mas eu uso Linux, né? Então, o sleducacional.org, ele faz essa ponte entre o Linux, tão temido, e a nossa prática de professor, de desbravador do conhecimento. Gostaria que você fizesse uma chamada para os professores, né, que pudessem vir de repente no próximo ano no Latinoé, porque às vezes o professor acha que eventos como esse são apenas para técnicos de informática, pessoas, né, ligadas à área de ciência da computação, engenharia da computação, e que o professor não teria vez, né, na Latinoé. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa abertura dos eventos de software livre para a área de educação. Primeiro eu quero dizer que para ser um engenheiro em computação, técnico em informática, um programador, ele passou por um professor desde pequenininho. Ele aprendeu a ler com o professor, ele fez os primeiros QVRs, unidade, dezena, centena com o professor, as primeiras equações com o professor como nós, né? Que não precisamos estar sabendo aqui coisas que eles ficam falando, a gente não entende, mas a gente também tem a parcela de importância nesse evento, nesse momento de software livre. A gente pode muito contribuir. Eu acho que deveria ter mais professores participando desses eventos. FISLE, software livre, FISOL, Latinoé, tudo para poder... A gente tem que marcar território. Se a gente não marcar território, quem não é visto não é lembrado. Se a gente não se valorizar, ninguém vai valorizar a gente. Eu me amo e sou muito bem correspondida por mim. Eu sou uma professora. Eu gosto de ser professora. Se eu não fizer isso, coitadinha da professora, trabalha porque é professora. Não. Eu estou no Latinoé, eu sou pedagoga, sou cearense e sou professora. Muito bem. Foi uma alegria muito grande recebê-la aqui, Liduína, no nosso programa, né? Livre Saber. E certamente a gente fará novos contatos, porque você tem muita experiência, né? Você tem uma vivência muito legal, que certamente os nossos que estão assistindo vão querer conhecer ainda mais, né? E poder trocar essa ideia. Além
do site que você já disse, né? Você teria algum meio ou outro de contato, como e-mail, que você poderia disponibilizar? Tenho sim. Eu tenho um blog, onde eu posto as atividades do TuxPaint, é www.atividadesnotuxpaint.wordpress.com, porque eu sou livre, né? E tenho meus e-mails, lidvidal@yahoo.com.br e lid.vidal09@gmail.com. Muito bem. Ficamos por aqui numa belíssima entrevista e esperamos encontrá-los na próxima vez, ainda no Latinoé. Então, gostaram? Para participar do nosso programa e dar a sua opinião, mande um e-mail para livresaber@espiritolivre.tv. Para assistir a esse episódio e outros episódios do nosso programa, acesse tv.espiritolivre.org. Bom, terminamos por aqui e contamos com a sua presença no próximo programa Livre Saber. Até mais e um bom dia.